Irmãos, eu vim lá de Santo Antônio de Pádua, uma alegria muito grande. Eu tenho pessoas aqui de muita estima, esse povo que senta aqui na frente, que toda reunião a gente vê eles, está com eles. É muito gostoso ver a fé desse povo. E nessa noite, nós viemos aqui para falar um pouquinho da palavra norteadora do ano da Renovação Carismática Católica. Você que estiver com a sua Bíblia, pega a sua Bíblia aí e abra já em Atos dos Apóstolos. Hoje nós vamos ler um pouquinho de Atos dos Apóstolos, que é o livro que o Espírito Santo soprou lá em outubro do ano passado. Em outubro do ano passado, setembro, o Conselho Nacional se reuniu lá em Aparecida e em oração o Senhor deu esta palavra. Robinho falava para nós que nós precisamos do Espírito Santo tanto quanto a vacina. Eu discordo do Robinho só um pouquinho. A gente precisa muito da vacina, mas a vacina só cura o corpo. O Espírito Santo cura além do corpo, cura a alma. Então, nós precisamos muito mais do Espírito Santo. O Espírito Santo é mais do que uma necessidade. O Espírito Santo é mais do que uma necessidade. O Espírito Santo, ele é um motivo, ele é algo, é um requisito para a nossa salvação. O Espírito Santo é a promessa. Dizem os teólogos, os exegetas, os homens que leem e estudam a Bíblia. Talvez o Wallace, que está fazendo o diaconato, já tenha estudado isso, alguém já falou numa das aulas. Dizem que na Bíblia tem mais de quase 3.000 promessas de Deus. Quase 3.000. Em todo o livro, os livros da Bíblia, desde o Antigo Testamento, na Bíblia tem quase ou mais um pouco de 3.000 promessas divinas. Só que quando Jesus fala do Espírito Santo, ele fala: não vos afasteis daqui, aguardais a promessa, o cumprimento da promessa. O Espírito Santo não é uma promessa, ele é a promessa do Pai. O extremo amor do Pai por nós gerou o Espírito Santo, e esse Espírito Santo é que é o responsável de nos manter de pé, nos manter lembrando das palavras de Jesus. Se não fosse o Espírito Santo, isso tudo aqui, nada disso aqui existiria, porque quem mantém a igreja de pé não é o Papa Francisco, gente. Quem mantém a igreja de pé não era São João Paulo II, apesar de hoje ele ser santo, não é ele. Quem mantém a igreja de pé não era Bento XVI. Quem mantém essa igreja aqui não é o Padre Ramiro, não é o Robinho com a sua linda voz, a Olívia. Quem mantém a igreja de pé é o Espírito Santo de Deus. Haja vista que a palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, amém? Pode vir o diabo, pode vir as milícias, pode inventar que o padre fez isso, que o bispo fez aquilo, que o cantor fez aquilo. A igreja subsiste porque a igreja, ela não é fundada por homens, ela é fundada por um Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, e ela hoje se mantém de pé, porque o Espírito Santo está conosco. Eis que vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos, eis que vos deixarei o outro Paráclito, o Consolador. Então pega Atos dos Apóstolos. Essa passagem que nós vamos ler está em Atos capítulo 1, no versículo 8, mas nós vamos começar a ler no 3, para a gente entender um pouquinho. Então, primeiro ensinamento da noite: o livro que a Renovação Carismática está estudando, está lendo em 2021, é o livro dos Atos dos Apóstolos. Primeira coisa para vocês saberem: o que são atos? O que são atos de alguma pessoa? Atos de pessoas são obras, atitudes, certo? Existem também os atos de um teatro, né? Aquelas partes do teatro, mas os atos de uma pessoa, se você chegar na escola, não se afastassem de Jerusalém, mas que esperassem aí o cumprimento da promessa de seu Pai,
que ouvistes, disse ele, da minha boca, porque João batizou na água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo daqui a poucos dias. A promessa, o Espírito Santo que viria em poucos dias. Jesus apareceu para aqueles homens durante 40 dias após a sua ressurreição, e nós sabemos que no dia de Pentecostes, Jesus sopra sobre aqueles homens o Espírito Santo, e nunca mais eles seriam as mesmas pessoas. O mesmo Pedro, que negou Jesus diante de pessoas, sem o Espírito Santo, foi capaz de profetizar Jesus, de proclamar Jesus Rei dos Reis, diante de uma multidão de mais de 3.000 pessoas. Aquele mesmo homem que durante, nós sabemos, a Semana Santa, ele nega Jesus, fala assim: ei, você não estava com ele? Não, eu não. Aí surge: você não faz parte dos nazarenos? Eu não, você está maluco? Eu não. E na terceira vez: ei, você não é amigo de Jesus? Eu nem o conhecia, eu nem o conhecia. E aí o galo canta, esse mesmo homem amedrontado, medroso, sem o Espírito Santo, logo após o Pentecostes, subiu e falou para mais de 3.000 pessoas sobre Jesus Cristo, e diz a palavra que foram convertidos quase 5.000 pessoas, quase 3.000 pessoas, excluindo mulheres e crianças. Então era somente homens. Mais de 3.000 homens foram convertidos pela palavra desse medroso Pedro, que após receber o Espírito Santo, a promessa, se tornou o papa da igreja, o líder da igreja, e começou a pregar. Então Pedro, com o Espírito Santo, é o grande proclamador, o grande papa da igreja. Sem o Espírito Santo, um medroso, um negador, como diz hoje, né? Um negacionista. Hoje é uma palavra muito nos jornais, só fala-se disso, negacionista. Pedro foi um negacionista, ele negou Jesus, sem o Espírito Santo. Porém, com o Espírito Santo, ele foi um desbravador, ele foi um proclamador do Evangelho. Então a palavra diz: mas vós sereis batizados no Espírito Santo daqui a poucos dias. Versículo 6. Assim, reunidos, eles interrogavam: Senhor, é porventura que agora ides instaurar o reino de Israel? Respondeu-lhes: não vos pertence a vós saber os tempos, nem os momentos que o Pai fixou em seu poder. Versículo 8, todos juntos comigo, vamos lá. Mas descerá sobre vós o Espírito Santo, e vos dará força, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins do mundo. Palavras do Senhor. Irmãos, mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força. Uma promessa de Jesus, que o Espírito Santo iria descer sobre aqueles homens, e descendo ele faria o quê? Daria força. E qual o objetivo dessa força? Para serdes minhas testemunhas. Para serdes minhas testemunhas. Irmãos, é muito interessante a gente estudar o Atos dos Apóstolos. São 28 capítulos. Eu já quero deixar um convite aqui. Você está convidado a começar a ler na tua casa os Atos dos Apóstolos. É claro, se você não leu nenhum evangelho ainda, é importante que primeiro você leia pelo menos um dos evangelhos, para depois ler os Atos dos Apóstolos, para você entender quem são aquelas pessoas. Então você tem um compromisso: lê pelo menos um evangelho, que eu aconselho vocês a lerem primeiro Mateus, e depois de ler um evangelho pelo menos, você vai ler Atos dos Apóstolos, para entender o que aconteceu com a igreja. Interessante saber que nos 28 capítulos de Atos dos Apóstolos, o primeiro capítulo fala de Pentecostes. A igreja começa em Pentecostes.
Pentecostes. Os atos dos apóstolos se iniciam com Pentecostes, com a vinda do Espírito Santo, com o derramamento do Espírito Santo. O autor sagrado achou necessário colocar logo na abertura do livro, que falaria dos atos daqueles homens, o Pentecostes. O Pentecostes, o derramamento de Deus. E a promessa para nós, com essa palavra norteadora que está nessa camisa, ó, a logo da renovação deste ano, que está escrito aqui, ó: descerá sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Samaria, na Judéia, em Laje do Muriaé, em Santo Antônio de Pádua, em Itapiruna, em todos os lugares sereis minhas testemunhas. Então o objetivo de um carismático, o objetivo de alguém que é batizado no Espírito Santo, nada mais, nada menos do que é ser uma testemunha de Jesus. Testemunhar Jesus Cristo. E testemunhar Jesus não é falar o que você faz na igreja. Tem gente que acha que testemunhar Jesus Cristo é falar o que faz na igreja. Eu sou um peixinho, eu sou um coordenador, eu canto na igreja, eu canto, né? Eu encanto, porque cantar é o Robinho, né? O Robinho canta, eu canto, eu conduzo, eu sou ministro, eu sou diácono, eu sou tecladista, eu sou baterista. Testemunhar Jesus não é falar o que você faz na igreja. Testemunhar Jesus é você falar para todo mundo, para todos que estão em volta de você, o que Jesus fez na tua vida. Amém, irmãos? Ser testemunha não é falar que eu sou isso, eu sou aquilo, que eu faço isso, que eu faço aquilo, que eu preguei aqui, que eu cantei. Não. Ser testemunha é falar: Jesus fez isso, Jesus fez aquilo, Jesus aconteceu, Jesus realizou. Isso é ser testemunha. E quando nós somos batizados no Espírito Santo, eu tenho certeza que a grande maioria que está aqui, se não é, será, porque isso aqui é um grupo de oração da Renovação Carismática Católica. A nossa identidade é o batismo no Espírito Santo, a vivência dos carismas, uma vida fraterna. Nós seremos batizados, e depois de batizado, não existe mais eu, existe Ele. Eu paro de falar de mim para falar dEle. Eu paro de contar as minhas façanhas, os meus atos, para falar dos atos e das ações dEle, porque eu não importo mais. O que adianta eu chegar aqui e falar: olha, o meu testemunho é que um dia eu fiz isso. Não. Vocês não querem saber da vida do peixinho, porque a vida do peixinho não pode fazer nada na vida de vocês. Eu posso falar aqui 4 horas, e olha que eu falo 4 horas, não vai acontecer nada na vida de vocês, a não ser que vocês vão, alguns vão começando a sair, daqui a pouco eu estou falando sozinho. Eu tenho certeza que os irmãos do Facebook, do YouTube, vão desligar. Mas se eu começar a falar de Jesus Cristo, a vida de vocês vai se modificar. E eu tenho certeza que nesta noite, Jesus está mudando algo na tua vida. Jesus está tocando de alguma maneira, em alguma área, em algum momento da tua história, porque somente Ele pode fazer isso, irmãos. Somente Ele. O Robinho pode cantar, o Robinho pode proclamar, mas somente Jesus pode curar. Ele cura através do Robinho, cura através dos seus servos, mas Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Ele é o realizador. E como Ele não pode estar conosco, Ele fez o quê? Soprou o seu hálito santo no dia de Pentecostes, fazendo com que aquele negacionista Pedro, aquele medroso, se tornasse o primeiro papa da igreja, um grande evangelizador. Então a palavra norteadora diz: descerá sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Então a partir de hoje, quando você vier aqui na igreja, quando você sair daqui, chegar ali embaixo, alguém falar: ei, onde você estava? No grupo de oração a Água Viva. O que você estava fazendo lá? Testemunhando Jesus Cristo. Amém? Vamos então ensaiar isso? Eu sou aquele que vocês vão encontrar lá fora, daqui a pouquinho.
E aí você tem que ter a resposta. O que você estava fazendo? Onde você estava? E o que você estava falando? Vamos ensaiar? Ei, onde vocês estavam? Ah, não. Saiu nada. Saiu alguma coisa, Cleiton? Nada. Gente, você é testemunha. Imagine se uma testemunha diante de um juiz ela vai salvar o réu, o acusado? Não vai. Então, como testemunha, ei, vocês estão vindo de onde? O que vocês estavam fazendo lá? Testemunhando Jesus Cristo, amém? Uma salva de palmas para o nosso Deus. Então, somos testemunhas. Mas o que é testemunhar Jesus Cristo? É ser uma testemunha do amor. Testemunhar Jesus Cristo é ser uma testemunha do amor, é falar do amor, e mais do que falar, é ser reflexo do amor. Que isso, peixinho? Sim, uma verdadeira testemunha do amor. E meu irmão, olha ouça o que eu estou falando. Uma verdadeira testemunha do amor fala muito pouco. Uma verdadeira testemunha do amor vive muito mais do que fala. Mais do que falar de Jesus, você tem que viver Jesus. Certa vez, diz que São Francisco saiu com um de seus discípulos, que eu esqueci o nome agora, e ele falou: nós vamos evangelizar. Vocês conhecem essa historinha, né? E o discípulo: nossa, vamos, mestre, vamos. Eu não lembro o nome do discípulo, é famoso, esqueci agora. Vamos evangelizar. O discípulo colocou roupa limpa, se arrumou, e São Francisco está lá. Vamos. E foi Francisco de Assis e o seu discípulo andando no meio da rua. Chegaram na praça, parou, e o discípulo: vai ser agora, ele vai começar a falar. E aí Francisco olhou para ele, conversaram eles dois, e ele: que hora que ele vai começar a falar alto? Que hora que ele vai esbravejar no meio da praça? Francisco olhou para ele: vamos embora. Vamos embora. Mas vamos embora. Foi embora. Chegou em casa, o discípulo não aguentou. Mas mestre, o senhor falou que nós íamos evangelizar. Sim, mas o senhor não falou nada. Exatamente. Devemos evangelizar muito mais com nossas atitudes do que com nossas palavras. Então, quando você estiver no seu trabalho, quando você estiver na sua faculdade, claro que você deve falar de Jesus, claro, mas de nada adianta você falar de Jesus se as suas atitudes forem do outro lado. É muito mais importante você apresentar Jesus com o seu sorriso, com o seu modo de falar, com o seu modo de portar. Se você trabalha, você não reclama do seu trabalho. Se você tem um colega com você, você é um amigo verdadeiro dele. Se esse amigo está com problemas, você vai ter o ouvido para ajudá-lo, do que você ficar falando, e na hora de fazer você não faz nada. Somos chamados a sermos testemunhas de Jesus, através do poder que vem do Espírito Santo. O Espírito Santo, meus irmãos, Ele que realiza em nós todas as coisas. E o batismo no Espírito vem para exatamente nos transformar. Aquela palavra que São Paulo apóstolo nos falou lá em Gálatas 2:20: já não sou eu quem vivo, já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Uma pessoa que já não vive mais por ela própria, mas que deixa Cristo viver nela, é uma pessoa que precisa falar muito pouco. É uma pessoa que será testemunha onde quer que seja. É uma pessoa que vai modificar o ambiente do trabalho. Quando ele chegar lá, por mais que as coisas estejam turbulentas, ele vai ser a paz. Ele não vai ser a gasolina, gente. Olha a quantidade de católico, a quantidade de cristãos que são gasolina ao invés de ser água.
tem uma chaminha pequenininha no trabalho, ele chega com gasolina, ele põe incêndio naquele local, ele começa a falar de um, fala para o outro, ele tira daqui, leva para lá, tira de lá, leva para cá, um fofoqueiro. Ele incendeia o local que ele está, mas não incendeia no sentido bom de derramar o Espírito Santo, incendeia com intrigas. O verdadeiro cristão, onde quer que ele seja, o ambiente é modificado. E não é modificado porque ele fica cantando corinhos, não. Fica cantando louvores da igreja, não. É modificado porque a presença dele isso aí, personifica. Ah, Jesus, personifica a pessoa de Jesus Cristo. Onde você chegar, alguma vez alguém perguntou para você, sem te conhecer, estava no local com você, conversando com você, e alguém de repente falou assim: você é crente? Alguma vez falaram com você? Falou? Se alguém alguma vez falou isso com você, é porque você naquele momento personificou Jesus Cristo. Infelizmente eles não perguntam: você é carismático? Eles perguntam se a gente é crente, porque acha que somente os crentes, que nós também somos, é que tem atitudes de falar do amor de Deus. Então já aconteceu comigo algumas vezes, a pessoa conversar comigo ali 10, 15 minutos na fila do médico, no banco, e de acordo com o que você vai falando, a pessoa fala: nossa, qual a sua doutrina? Eles acham que nós somos evangélicos, né? Nós somos evangélicos, é claro. Eles acham que nós somos de uma doutrina protestante, porque o jeito que nós falamos se assemelha ao dos apóstolos, aos Atos dos Apóstolos. Deu para entender? O que é uma pessoa que recebe a promessa, que recebe o Espírito Santo? Já não sou eu mais quem vivo, é Cristo que vive em mim. Onde quer que eu entrar, vai ficar o cheiro de Jesus, o cheiro de Deus. Se eu chego num local, as pessoas vão ter vergonha de ficar falando aquelas coisas. Gente, não é para me exaltar, mas só para exemplificar. Certa vez eu cheguei num local, numa sala do meu trabalho, e quando eu cheguei lá, eu vi que tinha um falatório muito grande. Eu cheguei lá, e aí foi diminuindo, e parou. Aí eu falei: cruze, gente, vocês estavam falando mal de mim, é fofoca, eu não posso saber? Aí uma pessoa falou algo que me tocou profundamente. Ele falou: não, o que a gente estava falando, você não pode ouvir. Mas eu falei: por quê? Você estava falando mal de mim? Não, porque a gente estava comentando aqui da vida do fulano, e a gente sabe que você não gosta. Nossa, ganhei meu dia. Eles devem me chamar de chato por causa disso, né? Devem falar que eu sou chatão, que eu sou bobão. Mas aquela palavra: a gente sabe que você não gosta. Nossa, como que eu gostei. Porque quer dizer que eles viram em mim uma pessoa que não quer ver falar da vida dos outros. Então que nós possamos ser essas pessoas que testemunhem Jesus. E diz, o Atos dos Apóstolos foi escrito em grego, e a palavra testemunha em grego quer dizer mártir. Olha, o que é ser testemunha? Ser testemunha quer dizer ser um mártir. E o que é ser mártir? Eu procurei lá no dicionário, né? Que eu não sou tão inteligente assim não. Eu pesquisei. Mártir é uma pessoa que sofre suplícios, agressões, que sofre difamações por causa da fé. Isso é um mártir. É uma pessoa de voltar. O Robinho, a partir de agora, ele só pode subir na direção de Jesus Cristo. Não porque Robinho é santo, é porque Robinho alcançou um patamar de ser testemunha que ele não pode voltar mais. Nós somos testemunhas. Pessoas vêm para a igreja olhando para nós e querendo ser parecidas conosco. Aqui tem várias pessoas que atraem gente para a igreja. A Grace atrai gente para a igreja com o seu testemunho, com a sua fé, com o seu serviço. Ali atrás tem um casal ali que eu já conheço de vista, que eu olho assim e vejo santidade, perdão, mas eu vejo. Eles não têm mais o direito de andar errado lá fora. No meu trabalho eu não tenho o direito de ser aquele divisor. Eu tenho que ser o agregador. Não quer dizer que eu não tenho erros. Eu tenho pecados. É uma luta diária.
porém, eu não tenho mais direito de retroceder. A Olívia não pode. Ouviu, Olívia? Você não tem o direito de ir lá na sua escola, lá no seu trabalho, você retroceder de onde você chegou na tua fé, porque as pessoas olham para a Olívia e falam: nossa, é a Olívia, aquela menina que canta, e mais do que canta, ela exala Jesus Cristo. Eu olho para a Olívia, eu vejo Jesus. Não combina com ela mais. Ou chegar no carnaval, Olívia, mamada, brigando com os outros, discutindo, não combina. Não combina, porque todos nós somos testemunhas do amor. Amém, irmãos? E muitas das vezes nós vamos sofrer por causa disso. Para terminar, meu irmão, me veio uma música antiga. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder. Se é o Robinho, ele fala: dá um dói. Eu não vou entrar nessa não. Ele dá um dói, eu entro em sol. Eu entro em lá, eu entro errado. Irmãos, existe uma palavra que ela é norteadora para nós também. O cristão tem que abraçar essa palavra, porque essa palavra fala para nós o resumo da nossa vida na igreja. Se você está vindo para o grupo de oração hoje a primeira vez, eu acho que aqui tem algumas pessoas vindo pela primeira vez. Eu não sei, estou brincando, né? Eu não conheço. Mas a palavra que vai ficar gravada no seu coração e no meu, como a palavra que resume a vida de um cristão, Lucas 9:23. Essa palavra resume a caminhada de um cristão. Lucas 9:23 fala assim: você conhece? Se alguém quer me seguir, se eu parar de falar vocês até completam, mas a máscara atrapalha. Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a tua cruz diariamente e siga-me. Gente, Jesus, com todo o perdão da palavra, Jesus foi ignorante nessa palavra, né? Ele foi pesado. Se alguém quer me seguir, negue-se a si mesmo. Ser testemunha, negar-se a si mesmo. Tome a tua cruz. Mas Jesus não falou só: pega aquela cruz ali e leva. Não. Tome a tua cruz diariamente, a cruz de cada dia. Jesus quis falar aqui que para nós cristãos todo dia vai ter cruz. Olha que notícia boa na sua vida. Você veio para cá para você ouvir falar que nunca mais você vai ter cruz, que você não vai sofrer. Mentira. A partir de hoje, se você é cristão, todo dia vai ter a cruz de cada dia. Vocês já ouviram essa expressão, né? A cruz de cada dia. Se alguém quer, olha para ele, olha lá ele lá em cima. Se alguém quer me seguir, ó, olha ele na cruz ali, ó, melhor ainda, ó. Olha ele aqui, ó. Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a tua cruz diariamente e siga-me. Você quer seguir Jesus? Abraça a tua cruz. Abraça a tua cruz diariamente e segue a Jesus. Como que eu vou fazer isso? Oração, Santa Missa, Eucaristia, adoração a Jesus no sacramento da comunhão, comunhão fraterna, uso dos carismas, renuncie a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. Vamos ficar de pé? Dá pra gente tocar? Espírito, vamos lá. Espírito, se você sabe, canta, vai. Enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Mais uma vez, Espírito, enche a minha vida, canta. Espírito, enche a minha vida, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero
ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar, as minhas mãos eu quero levantar, e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar lá no alto, as minhas mãos eu quero levantar, e em louvor te adorar, e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar, meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Irmãos, meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Na hora que você quiser chorar pelas dificuldades da vida, diante do altar. Na hora que você quiser reclamar do seu filho desobediente, que já se envolveu com coisa errada, diante do altar. Na hora que você quiser falar alguma coisa que não está sob o seu domínio, sob o seu comando, diante do altar. É aqui que nós choramos, é aqui que nós levantamos, é aqui que nós esperamos o milagre, é aqui, não é no Facebook, não é no Instagram, não é no WhatsApp. Cristão, derrama o teu coração diante do altar do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Então ergue os seus braços mais uma vez e canta: as minhas mãos eu quero levar, e em louvor te adorar, e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do Deus. Somente a sua voz. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar, ó Deus, e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar, meu coração eu quero derramar diante do teu altar, diante do teu altar. É pelo poder do nome de Jesus, Pai amado e querido, que eu venho te entregar essas testemunhas sob o teu cuidado. Nesta noite, diversos irmãos e irmãs se decidiram por ser testemunhas do amor de Deus. Eu peço, Pai, em nome de Jesus, sopra novamente neste lugar o teu Santo Espírito para dar força, porque sem a sua força, sem o seu Espírito, nós não conseguiremos carregar a cruz de cada dia. Derrama, Jesus, sobre o seu povo, o teu Espírito Santo, o Espírito que capacita, o Espírito que dá força, o Espírito que nos guia, o Espírito que nos leva, o Espírito que nos lembra das palavras de Jesus. Vem, Espírito Santo de amor, pois estamos aqui e desejamos ser testemunhas do amor, pelo poder do nome de Jesus, amém, amém. Ergue os seus braços e canta: as minhas mãos eu quero levar, e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar mais uma vez, para terminar. As minhas mãos eu quero levantar, as minhas mãos eu quero levantar, e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar.
Mais uma vez, as minhas mãos eu quero levantar. As minhas mãos eu quero ler. Queremos levantar nossas mãos, ó Pai, e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Meu coração eu quero derramar, meu coração eu quero derramar diante. Uma salva de palmas para você que é testemunha do amor de Deus, amém? Amém! Glória a Deus! Em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Que Deus abençoe a todos. Não importa a sua situação, toda hora tem ao menos uma resposta. Deus é a paz que você procura. Não importa a sua situação, Ele o chama toda hora.